Olá, meus amores! Hoje falaremos de mais um clássico da música sertaneja aqui no nosso programa. Trata-se de uma composição do ano de 1918, então, sim, depois de 4 semanas seguidas, nós finalmente abandonamos o ano de 1917 na música brasileira. Este que foi um ano de muita importância para a história do nosso cancioneiro popular, como vocês devem ter percebido, não é mesmo? Mas a nossa música de hoje é do ano seguinte, é de 1918. E seu compositor é ninguém mais, ninguém menos do que ele, Angelino de Oliveira, que nasceu no dia 17 de julho de 1889, aqui mesmo no interior de São Paulo, na cidade de Itaporanga. Seus pais eram dois lavradores de origem muito humilde, que, portanto, não tinham condição financeira de bancar qualquer tipo de educação musical formal para o seu filho. De modo que o pequeno Angelino de Oliveira teve que aprender a tocar seus instrumentos de maneira autodidata, ou seja, observando por ele mesmo músicos locais se apresentarem em rodas de viola ou então em outros tipos de apresentações musicais. Sozinho, ele aprendeu a tocar viola, violão, violino, que naquela época no interior costumava ser chamado de rabeca, e também trombone. Durante sua adolescência, ele pôde empregar todo esse seu conhecimento musical autodidata, tocando na bandinha de sua cidade, que se chamava Banda Santo Expedito. No ano de 1908, quando o nosso compositor contava, portanto, 21 anos de idade, ele vai formar com seu parceiro José Maria Pérez Castro uma dupla chamada Dupla Vig. E juntos eles vão excursionar por todo o interior de São Paulo, fazendo apresentações também na capital, no litoral e até mesmo no sul das Minas Gerais. Eles se apresentavam assim em beira de estrada, em hospedarias, em casas noturnas, em circos, então não era nada muito glamourizado assim, sabe? Eles tocavam mesmo para ganhar o pão nosso de cada dia. E uma curiosidade, eles não apresentavam apenas números musicais, eles apresentavam também números humorísticos, escritos pelo próprio Angelino de Oliveira. Sim, porque ele, além de músico, compositor, ele também era um ator comediante, um humorista. Para vocês verem que o artista tem que fazer de tudo mesmo, viu? A artista tem que ser assim. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Em 1917, esse ano que a gente conhece tão bem, né? A dupla Vig se tornou o trio Vig-Pi, com a entrada para o conjunto de Luiz Batista de Carvalho Cardoso. Essa formação original do trio Vig-Pi permaneceria até o ano de 1924, quando o próprio Angelino de Oliveira decide deixar essa vida de viajante para se estabelecer definitivamente na cidade de Botucatu, onde passaria a maior parte de sua vida. No trio, sua presença seria substituída pela do ator Viterbo de Azevedo. Mas a nossa música de hoje é anterior a tudo isso. Como eu já disse, ela é do ano de 1918, portanto, da época em que o Angelino de Oliveira ainda participava do trio Vig-Pi. E foi justamente com o trio Vig-Pi que a nossa música de hoje foi tocada em público pela primeira vez, não por coincidência, na cidade de Botucatu.
é que o Angelino de Oliveira tinha uma relação de muito amor mesmo, uma relação muito especial com a cidade de Botucatu. Ele já tinha morado lá por um tempo durante sua infância e conservava doces memórias dessa época, de modo que, em sua vida adulta, é lá que ele decide se reestabelecer. Depois de ter constituído uma família, né? É lá que ele vai constituir uma família, com esposa, filhos e tudo mais. Bom, voltando a falar da música, não é? Esta é uma toada sertaneja que vai contar a história de um caipira que sofre por amor. Seu título é Tristeza do Jeca. Alguém reconheceu por acaso? Essa é uma música bastante famosa, que já apareceu em várias trilhas de novela, em cinema, mas antes dessa sua fama audiovisual, Tristeza do Jeca vai ser apresentada em público pela primeira vez, interpretada pelo Trio Vigpi, numa noite de festas do Clube 24 de Maio da cidade de Botucatu. E o público que estava ali naquele salão foi muito bem receptivo à nossa toada. Pois é, gostaram bastante. A primeira publicação da partitura da Tristeza do Jeca acontece no ano de 1922. E a primeira gravação em disco acontece ainda de forma instrumental no ano de 1924, pela Orquestra Brasil América. A letra já existia lá desde a composição em 1918, mas preferiram gravar instrumentalmente pela primeira vez, por opção pessoal mesmo. E infelizmente eu não consegui encontrar esse registro instrumental para mostrar aqui para vocês. Eu peço desculpas, mas eu consegui encontrar o primeiro registro em disco da nossa música cantada. Pois é, ele acontece no ano de 1926, na voz do cantor Patrício Teixeira. De modo que eu vou deixar aí na legenda do vídeo esse link da primeira gravação cantada da Tristeza do Jeca. Vou deixar também uma versão mais recente de 1937, na voz do cantor Paraguaçu. É essa gravação do Paraguaçu que vai tornar a Tristeza do Jeca conhecida por todo o Brasil. Então, vou deixar aí o link também. E por fim, deixarei uma gravação da minha dupla sertaneja favorita, Tunico e Tinoco, que é do ano de 1958. Ouçam aí, eu espero que vocês gostem. E agora, vamos falar de um tema que eu já introduzi muito brevemente agora há pouco. Vamos falar da carreira cinematográfica, da carreira teledramatúrgica de Tristeza do Jeca. Que rufem os tambores! Em 1961, Tristeza do Jeca vai ser justamente o título, sim, pasmem, o título de um filme do saudoso Amácio Mazzaropi. Agora, um detalhe, hein? Detalhe polêmico. Esse filme recebeu o título de Tristeza do Jeca sem a autorização do Angelino de Oliveira. Um tanto antiético, né? Mas, posteriormente, em diversas entrevistas, o Mazzaropi vai garantir que ele não fez isso por má fé. Ele vai dizer que ele realmente não sabia que ele tinha que pagar direitos autorais para ninguém. Eu acredito, falar a verdade para vocês, porque esse tipo de trapalhada é bem a cara do Mazzaropi, né? Quem já assistiu filmes, enfim, sabe do que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar para vocês aí na legenda do vídeo o link com uma cena desse filme em que o Jeca, interpretado pelo próprio Mazzaropi, canta as suas tristezas. Já no século XXI, num filme que agora sim eu tenho certeza que todo mundo já assistiu, Tristeza do Jeca vai aparecer novamente na trilha sonora. Sim. Que filme que é esse? Hein? Que filme que é? Dois Filhos de Francisco, que conta
a história da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Porém, a tristeza do Jeca aparece ainda na época em que os dois filhos do Francisco, lá que formavam a dupla, era o Camargo e o Camarguinho. Pois é. Eu vou deixar para vocês, então, um link desse filme, uma cena desse filme em que os irmãos Camargo e Camarguinho cantam a tristeza do Jeca. Ok? E por fim, vou deixar uma cena da telenovela Chocolate com Pimenta de 2003, em que Tristeza do Jeca também aparece na trilha sonora. Valeu! É isso aí, então, ficamos por aqui. Este foi o programa de hoje. Abraços no coração, beijos na alma e lembranças do Emil.